Olá, eu sou Ana Rodrigues. Nós vamos para mais uma reflexão astrológica para a semana agora do dia 3 ao dia 9 de dezembro de 2017. E a gente chega agora nessa fase de final de ano com alguns eventos bem interessantes. Vocês vão perceber aí que nos próximos dias, nas próximas semanas, algumas coisas interessantes acontecendo, tá? Bom, nessa semana que a gente tem a formação da lua cheia, né? Lua cheia de Gêmeos, o Mercúrio entrando na última estação retrógrada dele de 2017 e o Marte ingressando nos domínios dele, né? Ele ingressa no signo de Escorpião durante esta semana, tá? Então vamos lá. No dia 3, no domingo, é o dia da formação da lua cheia. Então a gente tem o Sol passando pelo signo de Sagitário e a Lua passando pelo signo de Gêmeos. Naturalmente, a fase cheia já é uma fase de tensão, porque ela é o ponto máximo da lunação. E também porque até se a gente pensar em termos físicos, né, a influência da lua cheia sobre as marés, sobre os líquidos, né, do planeta, ela é forte e deixa tudo mais agitado, né, no comportamento também. E ainda essa lua cheia, ela acontece no segundo decanato do signo de Gêmeos, e esse decanato ou face, né, é regido pelo Marte. Estes próximos dias da lua cheia já vem com uma agitação na questão do humor, na questão do comportamento. Também o que acontece é que o Sol, no momento da lua cheia, ele ainda estará bem próximo da estrela fixa Antares, que é uma estrela também que representa bastante agitação, conflitos e um pouco de agressividade, tá? Então, esta é uma semana que tem uma influência muito ativa, que, assim, no sentido positivo, ajuda a gente a estabelecer objetivos, a buscar, vocês vão perceber, assim, uma necessidade da vida, assim, né? Empurrando vocês para estabelecer um senso de prioridades, ou seja, o emocional está muito aberto, então assim, muitas possibilidades e oportunidades vão surgir, o que força muito essa necessidade de manter o foco, então de fazer o filtro das coisas para conseguir chegar a um objetivo, para conseguir lidar aí com a realização do que vocês querem. Então é uma semana tensa, assim, um pouquinho nesse sentido, tá? O pior lado dessa lua cheia é esse tanto de agressividade, né? Porque muita característica de Marte até impulsiona para ação, para movimentação, para estabelecer estratégia e adiante. Porém, como a configuração é de aspecto desafiador, né, e também a estrela Antares no jogo, essa influência ela pode repercutir aí um tanto de agressividade. Então, a gente tem um clima aí nos próximos dias que ele é propenso a conflitos, então tem que ficar bem atento aí para não entrar em conflitos desnecessários, já que pelo menos no domingo e na segunda a Lua está passando por Gêmeos, e quando a Lua está em Gêmeos a gente fica um pouco emocionalmente instável, né? A dificuldade em manter o foco, as muitas coisas que surgem ao mesmo tempo, e a gente tem problemas aí com a questão da concentração. Então é um domingo que traz aí um pouco, né, de atenção, pede um pouco de atenção. E junto a isso ainda o Mercúrio inicia o movimento retrógrado no domingo. Como o Mercúrio rege a mente básica e a questão da comunicação básica também, perder o foco aí é muito fácil. Vocês vão perceber que o domingo e a segunda-feira fica difícil lidar com as atividades que precisam de foco, de objetividade, a mente fica bem dispersa, a gente tende a deixar passar alguns detalhes, então tem que prestar um pouco mais de atenção nas coisas, e sem contar que é um Mercúrio retrógrado nos últimos graus do signo de Sagitário, né? Ele começa o movimento retrógrado em 29 graus de Sagitário, que já é um grau crítico, então há uma tendência à agressividade verbal ficar um pouco elevada e a gente não lidar muito bem com essa questão da empatia, tá? Então, precisa de um esforço nesse sentido, porque se você deixar correr, as coisas podem te tirar do sério com muita facilidade. Na segunda-feira, no dia 4, a Lua continua passando pelo signo de Gêmeos, então ela vai formar agora uma oposição ao Saturno e ao Mercúrio, que entrou no movimento retrógrado no domingo, né? Bom, a segunda-feira é o pior dia da semana. A gente pode se sentir um tanto cobrado, tanto por nós mesmos, né? A questão da autocobrança, da autocrítica ficar um tanto elevada, como também cobrados assim pelo mundo. Aquela questão de tenho que fazer isso, sabe? As obrigações, o sentido de obrigação e de dever
fica mais acentuado, mas num sentido difícil, tá? Não é fácil lidar com isso, porque essa oposição, ela representa ainda, como eu falei para vocês, a mente está dispersa, né? O nosso humor muito aberto para muita coisa e a vida pedindo que a gente se concentre e tal, que a gente lide com as coisas mais no nível de foco. Então, o peso das responsabilidades cotidianas, ele tende a ser um pouco mais pesado mesmo, né? Mais forte aqui, mais incisivo sobre os trabalhos diários. Um outro fator também da segunda-feira que é importante a gente evitar é perder tempo com atividades desnecessárias, ou principalmente com a busca da verdade das coisas, sabe? Quando a gente quer chegar ao âmago das coisas, mas que muitas vezes essa necessidade ela não traz nenhum benefício, não é alguma coisa que vai melhorar nada, é simplesmente porque a gente quer chegar lá no final das coisas. Então, o tempo que se pode perder com esse tipo de atitude, ele é um pouco grande e pode ser um tempo precioso que você poderia usar para realizar outras atividades, tá? Então, é uma segunda-feira bem pesadona aqui que a gente tem. A terça-feira, dia 5, tem a Lua em Câncer, né? A Lua já ingressa em Câncer no final da segunda, quer dizer, durante a noite da segunda. Na terça-feira, esta Lua em Câncer vai formar um bom aspecto com Júpiter, que está passando pelo signo de Escorpião. E aí também a gente tem o Mercúrio voltando ao mesmo grau que o Saturno, né? Ele formou uma conjunção na semana passada, daí entrou no movimento retrógrado, então agora ele volta à segunda conjunção com o Saturno. Bom, o fato do trígono entre a Lua e o Júpiter é legal, é muito bacana, é sensível, mas não é sensível no sentido negativo, acentua muito a capacidade de percepção. A quem tem um pouco mais de sensibilidade vai perceber que o dia é bem propenso para você captar as coisas no ar e perceber às vezes as reações das pessoas sem elas precisarem falar muito, né? Então essa sensibilidade ela deixa o dia num sentido emotivo, tá? Com uma característica emotiva muito grande. Apesar de ser uma sensibilidade forte, como o aspecto não é desafiador, eu não diria que ele repercute em mágoas e ressentimentos, não. É até mais fácil lidar com a expressão emocional e a capacidade criativa. Então, se vocês precisarem de criatividade para realizar algum tipo de trabalho, pode ser bem interessante. Até porque, assim, eu falei, o Mercúrio volta ao mesmo grau que o Saturno. E o Mercúrio em conjunção com Saturno, qualquer planeta em conjunção com Saturno, acaba pegando um pouco daquela capacidade restritiva do Saturno, que representa as limitações mesmo, né? Então, a mente não está muito focada nos assuntos racionais. Mercúrio recém-retrógrado ainda mostra um pouco de dispersão ou até de dificuldade em enxergar as coisas mesmo, trabalhar com foco, em buscar as minúcias das coisas, tá? Não é muito fácil, mas com a capacidade sensível elevada, é possível lidar com essas dificuldades em outro caminho. Então, busca a alternativa pela sensibilidade, pela criatividade que pode fluir aí. Na quarta-feira, durante uma parte do dia, ainda a gente tem a Lua no signo de Câncer ainda, né, que é a casa dela. Ela vai formar um aspecto desafiador com o Marte, que está passando lá nos graus finais de Libra. A quarta já não é tão legal quanto a terça. A quadratura entre a Lua e o Marte, principalmente a gente tendo a Lua forte e o Marte fraco, deixa o dia sensível, mas agora não é mais num sentido tão positivo. A tendência a gente evitar resolver as coisas é um tanto elevada. Então, a gente tende a uma característica de autoproteção, de autodefesa sobre a vida, sobre as coisas e as pessoas, e a deixar as coisas mais importantes, as decisões mais importantes para depois. Se tiver realmente alguma coisa muito importante que você precise decidir aí na quarta-feira, eu até recomendaria mesmo deixar para depois, porque com tanta hesitação, pode ser que alguns pontos importantes dessas decisões nem sejam tocados, por exemplo, por medo da falha, tal, ou medo da outra pessoa não aceitar o que você quer propor, por exemplo. Então, é melhor deixar para depois. A dificuldade em chegar no meio termo de uma maneira saudável, ela está elevada. E não é tanto pela individualidade, pela competitividade, mas é mais assim porque a gente tem dificuldade em realizar, né? Em ter uma atitude pontual mesmo, ir até onde
se deve. À noite, na quarta-feira, a Lua entra no signo de Leão, já muda mais, o Leão já é um signo de elemento fogo, então tanta hesitação já fica um pouquinho de lado. Já há uma tendência a agir com um pouco mais de força, de determinação. Na quinta-feira, então, dia 7, a gente começa na verdade, o dia inteiro a Lua passa pelo signo de Leão. Ela também vai formar um aspecto de tensão agora com o Júpiter no signo de Escorpião. E a gente tem o Marte no último grau do signo de Libra. Bom, a quinta-feira ela tem um ar menos favorável do que a terça, continua num clima da quarta-feira, só que o que a gente tem aqui é muitas vezes essa questão de se manter muito fixo dentro das próprias opiniões. Aqui o que a gente tem, às vezes, é aquela coisa meio melindrosa, assim, sabe? Acontece uma coisinha, você faz um grande dramalhão, quer mostrar para todo mundo o que aconteceu, tende a exagerar um pouco nas necessidades e nas reações durante o dia, o que não é tão legal, né? Tem que pegar um pouco mais leve, porque a tendência aqui é levar as coisas muito a ferro e fogo e tal. Também com o Marte no último grau de Libra, manter acordos pode ser difícil, não é um dia legal para fechar acordos. Essa influência, ela sempre acaba representando alguns conflitos que podem surgir ali. Bom, na sexta-feira, no dia 8, a Lua está em Leão, ela vai formar alguns aspectos bem interessantes. Um trígono com o Sol, um trígono com Mercúrio e um trígono com Saturno. Essa composição ela torna a sexta-feira movimentada, não é propriamente num pique como a gente teve na semana anterior, né, quando a Lua passou pelo signo de Áries e tal, que dá uma agitação, um ritmo acelerado. Não é, aqui a gente não está falando de nenhum signo muito acelerado, mas a automotivação está bem acentuada e esse brilho no dia, vocês vão perceber assim um impulso mais alegre. Mesmo o Mercúrio, que vai estar em aspecto bom com a Lua estando no movimento retrógrado, ele é favorável para a gente concluir algumas coisas. Então, a sexta-feira ela tem um clima legal, bacana, alegre, né? Um clima que flui. À noite, a Lua vai ingressar no signo de Virgem. E quando a Lua entra no signo de Virgem, então a gente tende a lidar mais com as coisas em um nível prático. Já não dá tanta empolgação, tanta automotivação, mas favorece resolver as coisas que precisam ser resolvidas, né? Então, a gente continua com essa influência durante o sábado, com a Lua em Virgem, só que aí o Virgem, toda vez que o planeta passa em Virgem, ele vai formar quadratura com os planetas que estão em Sagitário. E aí, quem está em Sagitário? Está o Sol, a Vênus está passando por Sagitário, então a Lua vai formar uma quadratura com a Vênus durante o sábado, o que torna o sábado, assim, menos empolgante, assim, né? Não é um dia muito festivo, muito animado. Ele é bem melhor para você lidar com o que precisa ser resolvido de dia a dia, com a questão de serviços, os assuntos da manutenção da beleza para as mulheres e da estética. Um cuidado com as coisas menores mesmo, tá? Ele já não traz esse pique total como na sexta-feira. A Lua também forma um aspecto menos forte, mas ainda benéfico, com o Júpiter, o que é bacana porque acaba deixando a gente mais confiante na vida em um certo sentido, né? A nossa capacidade de deixar a vida nos mostrar algumas saídas está um tanto elevada. Bom, pessoal, então é isso, tá? Para esta semana. A gente volta então na semana que vem falando sobre mais alguns eventos. Eu deixo um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.